Bora para mais uma aula e descobrir mais uma coisa que diminui a nossa frequência, mas que a gente pode transformar isso? Hoje eu vou falar sobre incômodo. Quando a gente vive uma situação desconfortante, que nos incomoda, né, que nos desestabiliza, a gente começa a sentir muito mal. E se essa situação acontecesse de vez em quando, tudo bem, mas acaba que muitas vezes na nossa vida ela não acontece de vez em quando, ela acontece sempre. Sempre vem uma coisa que nos causa incômodo. E aí, o que acontece? A gente fica com muita raiva, a gente fica bravo ou brava, a gente fica angustiado ou angustiada, a gente fica com muita ansiedade e a gente fica até desanimado. Conecta aqui agora uma coisa que tem te incomodado. O que a gente tende a fazer? Rejeitar, né? Rejeitar, tentar excluir, tentar eliminar, lutar com aquilo que está nos incomodando. E cada vez que você faz essas coisas, pior fica. Sabe por quê? Porque você gasta uma energia enorme e eu costumo dizer que ainda perde a batalha, perde a luta. Então, o que te vem, né? Começa a vir através dessa vontade, né, de se ver livre desse incômodo, você começa a alimentar crenças paralisantes que às vezes você não percebe. Algumas delas são: gente, nada de bom acontece na minha vida. Por quê? Porque quando você fica brava com uma coisa que está te incomodando, a vida diz amém. Então ela te traz mais coisas com as quais você se sente incomodado, incomodada. Você começa a se achar que você é um imã, que só atrai problema, que só atrai dificuldade, que só atrai incômodo. E aí tudo vai ficando complicado, porque você vai achando até que a vida é um eterno fardo. Então nessa aula eu vou te explicar e vou te falar algo para você fazer para começar a diluir tudo isso e ter uma vida com mais serenidade, com a potência lá no alto, com mais alegria, com mais disponibilidade. Porque, meus queridos, nós construímos a nossa realidade a todo momento. Se você pensa que a vida é ruim, ela se torna ruim, porque você já programou, já se projetou e já criou a vida ruim na sua imaginação, no seu pensamento. Então, assim ela será. Mas se você começa a apropriar da energia que você tem, da frequência que você tem, de todos os recursos que você tem, você exponencia, a vida vai ser um grande potencial e vai estar cada vez o quê? Mais potencializada, mais próspera, mais abundante. Então, tudo está aqui. Começa a mudar a chave da sua mente e você vai ver isso na prática, na sua vida acontecendo. Então, possibilidades para o incômodo. A primeira delas é, em vez de rejeitar, de lutar, de ficar bravo, você vai começar a fazer uma coisa que eu sei que não é fácil, porque todo mundo já vai começar a falar assim: mas isso é difícil. Eu sei que não é fácil, mas é necessário para aumentar a frequência. Você vai começar a abençoar. Se tem uma coisa que está te incomodando, que ela vai, ela volta, né? Porque tem coisas que elas parece que elas nos acompanham vida afora. Enquanto a gente não soluciona, ela vai para debaixo do tapete e volta, vai para debaixo do tapete e volta. Então começa a abençoar. Se aquele incômodo está ali, ele está ali por alguma questão. Talvez para te fazer crescer, para te fazer evoluir. Segundo, começa a falar: o que eu posso, né? Olha para o incômodo, imagina que ele está na sua frente e começa a falar assim: o que eu posso aprender com você? Busque diminuir toda a raiva, busque se acalmar. A respiração do J invertido está aí para isso, para te favorecer. Busque centramento, calma. Porque se você faz isso na braveza, não vai ter ressonância, não vai ter efetividade alguma. Então você precisa estar calmo, você precisa estar tranquila. Nas aulas anteriores a gente buscou, né, te programar, te ensinar a buscar essa alta frequência através da música, através de um vídeo bom, através da respiração.
Então se acalma e fala: o que eu posso aprender com você? Gente, isso cria um impacto, isso cria mais possibilidade, isso cria mais força no viver. A gente tem que sentir força no viver, porque se a gente não sente força no viver, nossa frequência ela vai oscilando, vai diminuindo cada vez mais. Nós nos tornamos pobres. A gente acha que a riqueza tem a ver só com o dinheiro, e não tem a ver só com o dinheiro. Dinheiro é maravilhoso, é importante, mas tem a ver também com a energia. Uma pessoa que está na baixa frequência, primeiro que ela está pobre energeticamente, segundo ela vai ficar pobre financeiramente também. Por quê? Porque ela vai atrair doenças, que ela vai ter que gastar muito dinheiro com remédio, com tratamento. Ela vai ficar totalmente desorientada, ela vai dormir mal, ela vai começar a viver mal, ela vai relacionar mal, ela vai gastar mais dinheiro para resolver tudo isso. Então, gente, as atitudes que a gente pode tomar, elas são simples. Elas não são fáceis, mas elas são simples. Mas precisa de treino, precisa de disciplina. Não tem como você aprender algo se você não coloca isso como meta, como objetivo, como disciplina. Entende? Então, abençoe tudo que te incomoda. Você, cada vez que você fazer essa prática de exercício, você vai o quê? Ficar melhor. E cada vez mais o que te incomoda, ele vai reduzindo, até não te incomodar mais. E aí você não se torna aquele imã de trazer incômodo, de criar problemas. Cada vez mais você vai diminuindo, porque você se torna o quê? Maior do que esse incômodo. E o efeito é maravilhoso. Eu até fiz uma colinha aqui, porque é tanta coisa boa que te acontece que eu vou ler aqui. Quando você faz isso, você abençoa o que te incomoda, né? Muitas vezes o incômodo está ligado à paralisação, muitas vezes o incômodo está ligado às convicções paralisantes, muitas vezes ele está ligado à sombra. Quando você abençoa, você muda a frequência, sua frequência vai ficar muito maior, você se torna um imã de coisas boas. É impressionante. Pessoas que você nem conhece vão chegar até você. Por quê? Porque você está com sua frequência em alta, você está potencializada ou potencializado. Você para de fazer birra. O que é a birra? A gente fala assim, que coisa, tudo de ruim, tudo desagradável, acontece só comigo, minha vida é difícil, eu nunca saio das minhas paralisações. Você para de fazer birra. Então é maravilhoso ter acesso a isso. Você dilui as suas convicções paralisantes. Você acessa com mais facilidade as suas sombras, que tanto te limitam, que tanto te aprisionam às vezes, e você acessa com menos sofrimento, porque você fica mais potencializado. Eu falo isso, gente, como prática na minha vida. Eu já fui uma pessoa que já tive medo, pavor de acessar as sombras, porque eu achava que era só coisas ruins que acontecia, eu achava que ia me trazer dor, eu achava que ia me trazer muita tristeza, então eu recuava pra caramba, a sombra vinha, eu corria léguas, até que um dia eu falei comigo, não, eu quero ter uma vida de excelência. Então já fui o quê? Mudando a minha realidade. Eu já fui vibrando no mais. Foi fácil? Não, não foi fácil. Talvez você estava perguntando assim, ela é psicóloga, ela sabe. Não, não foi fácil. É que eu estou narrando uma situação enquanto pessoa, cheia de falhas, com várias sombras. E um dia eu falei comigo mesma, não, eu não quero carregar tanto peso, porque a sombra traz peso. E cada vez arrebenta a coluna da gente fisicamente, arrebenta a nossa alma. Falei comigo assim, eu quero carregar só o meu peso. E na época eu não estava magra, estava um pouco gordinha acima do peso, eu até brincava comigo. E ainda tem que diminuir esse peso corporal. E aí eu falei assim, e a forma que eu posso caminhar mais leve é acessando as sombras. É tudo que me paralisa, que me limita. Então eu me coloquei na postura de cada vez acessar. Ainda continuo na postura, porque as sombras que a gente tem, a gente não escolhe falar assim, não, eu vou passar um final de semana
totalmente imersa em estado meditativo para me descobrir todas as minhas sombras. Não é assim que funciona. As sombras, elas vão vindo, né? É como as camadas de cebola. Você vai tirando uma camada, você vai vendo que tem outra, que tem outra. E é muito bom quando a gente tem essa maturidade de ver que elas vão vindo e a gente vai se reorganizando para acessá-las. Então, acaba que você, numa potência maior, se acessa elas sem tanto sofrimento, sem tanto medo, né? E as suas relações, elas ficam mais efetivas, mais assertivas, maravilhosas, mais interessantes. Por quê? Porque você está interessante também. Então, vai lá. Se uma voz fala assim, não, que loucura, abençoar o que te incomoda, não, você tem que lutar. Pega essa voz, acolhe ela com muito carinho e transforma. Transforma falando assim, eu vou abençoar. Pode não ser fácil, mas eu vou abençoar. E vai ver no efeito que isso tem. E compartilha comigo. Me manda um e-mail contando, escreve aqui abaixo, faz um movimento para esse seu testemunho chegar até a mim, que eu tenho certeza que ele vai chegar, se você estiver na boa postura. Preciosos, a vida é um constante movimento, não é mesmo? E eu gravei essa aula, né, de abençoar o que te incomoda. A hora que eu terminei a aula, fechei a aula, eu falei assim, gente, talvez fique melhor eu exemplificar coisas que nos incomodam, né? Porque não são só coisas que nos incomodam. Aqui tem outras possibilidades, aqui tem outras formas de incômodo. Então, nesse vídeo bem curtinho, eu vou dar algum exemplo que talvez te ajude a entender melhor o que te incomoda. O que nos incomoda? O que nos tira do conforto? O que nos, às vezes, irrita? Coisas, uma situação, às vezes, inesperada que a gente esteja vivendo, seja financeira, né? Por exemplo, se você estiver passando por um revés financeiro, isso vai te incomodar profundamente. Então, nessa hora, você pensa assim, o que eu posso aprender com isso? Tem gente que fica extremamente criativo diante de um revés financeiro, diante de uma dificuldade financeira. Ela para de lamentar e fala assim, peraí, como que eu vou fazer para ter dinheiro? Olha como é que a chave muda. E aí ela abençoa aquela situação, passa até um tempo, né? Ela até abençoa mais ainda, que ela fala assim, ó, situação abençoada. Através dessa falta de dinheiro, eu descobri uma forma de ganhar ainda mais dinheiro do que eu ganhava antes. Então, é uma situação na sua vida. Coisas que nos incomodam. Às vezes, até um vizinho nos incomoda. Então, comece a abençoar. Quando você for praticando isso, você vai ver que vai sendo tão rápido essa bênção que você não vai ficar nem pensando muito. No começo, você vai ficar até talvez com uma certa resistência, mas eu te convido a continuar. Outra coisa que nos traz um incômodo, mas que a gente aprende bastante, com pessoas difíceis. Gente, todo mundo teve a possibilidade, se você não teve, parabéns, porque você é um caso raro. Mas todos nós tivemos a possibilidade de conviver por um tempo com pessoas difíceis. E essas pessoas difíceis, quando a gente não está na boa postura, quando a gente não se blinda, elas nos incomodam profundamente. Então, tenha isso claro, comece a abençoar, porque essas pessoas difíceis, elas nos ensinam tantas coisas. Elas nos ensinam, às vezes, não ser como elas, porque é chato, porque atrai só solidão. Elas nos ensinam, às vezes, a olhar para a gente e ver que a gente também não é perfeito, que a gente também tem falhas. E elas nos ensinam, às vezes, até a consertar nossas falhas. Então, até sem elas quererem nos ensinar, elas acabam nos ensinando. Tá vendo a postura que é boa a gente ter diante das adversidades, diante das até dificuldades? A gente coloca muitas palavras, dificuldade. Eu gosto de colocar outras palavras. Mas com tudo a gente pode aprender. Então, o incômodo ele pode ser de acontecimento, de coisas, de situações, de pessoas. Então, com todas essas, reavalie. Peraí, o que tem me incomodado? Talvez você está vivendo uma coisa que te incomoda.
Talvez é uma coisa que te incomodou lá no passado e ainda está reverberando em você. Então tenha isso muito claro. Depois escreva, né, no seu caderno, como que eu fico, como eu me sinto quando eu estou incomodado. Talvez você fica triste, você coloca, fico com raiva, fico desorientado, fico angustiado. Escreve, né, lista esses sentimentos, porque é importante você acessar. E depois você escreve o que eu posso aprender com esse incômodo, com esse desconforto. Gente, eu volto a repetir, a gente pode aprender tudo, a gente pode aprender com tudo, até com a morte a gente pode aprender, né? A gente faz um balanço de como a gente tem vivido a vida. Então, sai dessa zona de conforto que só te afunda e parte para a prática. Pratique, exercite, experimente, que isso vai te fazer um bem danado. Combinado? Agora eu vou. Paz e luz.